A altura do Natal é uma altura propícia para muita gente pensar se não está na altura de comprar um novo equipamento informático para finalmente ter as condições de trabalho ou de aprendizagem para ser um bom programador. E por vezes eu digo-vos com muita sinceridade que esse é apenas um pretexto para comprar um gadget novo ou uma máquina nova. Mas se de facto estás a pensar que é desta, vai ser agora no Natal, que vais eventualmente aproveitar uma promoção para comprar uma máquina para seres um programador, se ainda não tens ou se tens uma máquina muito antiga que já não dá resposta, eu vou-te dar aqui a minha opinião sobre qual é a máquina com os requisitos que eu considero mínimos para que tu possas estar à vontade para fazer os teus trabalhos como programador. Obviamente que há aqui alguns quesitos a teres em conta quando vais selecionar uma máquina. E antes de eu te mostrar a máquina que eu aqui vou sugerir, obviamente que tu deves pensar, primeiro, vais querer trabalhar com Windows, vais querer trabalhar com um Linux, vais querer trabalhar com um macOS. Bom, muito sinceramente, eu não te aconselho a comprar um macOS, por uma razão, ou melhor, um Mac, neste caso, que tem depois o macOS, por uma razão muito simples. Se tens muito dinheiro para gastar num computador portátil e gostas de ter um determinado status, então eu aí aconselho-te a comprar um Mac. Não é objetivamente necessário, nem tem qualquer vantagem sobre um computador com Windows ou com Linux comprares um Mac. Então, poupa o teu dinheiro e se um dia mais tarde fores trabalhar para uma empresa que só trabalha com um Mac e que te vai oferecer um Mac, ok, fantástico, muito bem, vais por aí fora. É evidente que eu não estou a fazer aqui um juízo sobre a qualidade do Mac ou da Apple, são computadores muito bons, mas muito sinceramente, na minha opinião, o preço não justifica aquilo que tu podes obter a partir da máquina. Portanto, eu iria escolher, se fosse no teu caso, um computador para correr Windows ou para correr o Linux. Sim, o Linux, tens que começar a partir deste princípio, já não é um sistema operativo muito complexo que só os mais entendidos conseguem mexer. Não, tu podes ter um Ubuntu Desktop ou então um Linux Mint ou muitas outras distribuições que são perfeitamente capazes de cumprir com o objetivo de teres uma máquina para um programador, seja ele até para mobile, para desktop ou para web. Obviamente que se vais desenvolver para desktop e para Windows, vais querer utilizar então o sistema operativo Windows, ok? Também vou-te dizer que eu, pessoalmente, durante alguns anos, fui um utilizador de versões pirata do Windows, é um facto, e hoje em dia eu já não o faço. Eu utilizo um Windows credenciado. Porquê? Porque é muito barato, de facto, comprares hoje em dia uma chave OEM, por exemplo. E, por conseguinte, não se justifica por cerca de 15 ou 20 dólares estares a ter um sistema operativo que está craquado, etc. Não se justifica, ficas com um sistema operativo fidedigno, sem qualquer tipo de problemas, sem teres que andar ali a tentar alterar o sistema operativo utilizando key generators muito suspeitos, etc. Eu, muito sinceramente, sugiro que, é a minha sugestão mesmo genuína, que não faças isso e que pagues ou compres uma chave bastante baratinha que consegues encontrar facilmente na web para isso. Se quiseres utilizar o Linux, eu aconselho-te o mais comum, que é o Ubuntu, ou então o Linux Mint, que também tem uma boa interface para um programador, mas se quiseres podes deixar nos comentários deste vídeo quais são as distribuições de Linux que tu gostas para usar como máquina de trabalho. Obviamente que se tu vais comprar um PC que é para todo o tipo de serviço, este vídeo não é para ti. Porquê? Vais comprar um PC que vai ter uma extraordinária placa gráfica para poder jogar os jogos, vai ter, se calhar, vai ser um computador desktop que vais querer utilizar ali com vários monitores e, de certa forma, não se vai justificar a sugestão que eu te vou dar aqui. É óbvio, eu sou suspeito nesta matéria porque esta é atualmente a minha máquina, por exemplo, ok? Eu tenho um computador desktop, tenho também um portátil bastante avançado que tem também 32 GB de RAM, eu digo também porque esta é uma máquina que tem um processador Ryzen i9, tem 32 GB de RAM, tenho 4 TB de disco rígido, tenho uma placa gráfica MSI com 12 GB de RAM, enfim,
E tenho 3 monitores AOC, todos de 24 polegadas, que permitem-me ter um setup muito avançado. Porquê? Por uma razão muito simples, porque eu faço vários tipos de trabalho para além da programação. Eu gravo os meus vídeos, eu utilizo muitas máquinas virtuais para fazer testes de software, testes de vídeo, etc. E por conseguinte eu preciso de facto ter uma máquina um pouco mais avançada. De qualquer das formas, a minha sugestão básica é, por exemplo, este computador que está na Amazon. Não precisas de gastar muito dinheiro para ter um computador mais que suficiente para uma máquina para um programador. E aquilo que eu te sugiro de facto é que se queres investir numa máquina, faças a compra de um portátil, um notebook. Porquê? Porque da mesma forma que ele é transportável para qualquer lugar, no teu local de trabalho em casa, ele pode ser o teu CPU, porque facilmente depois, com mais algum dinheiro, compras um monitor de 24 polegadas, ligas às entradas de vídeo e passas a ter aqui, por exemplo, por HDMI, passas a ter 2 monitores rapidamente, o do portátil e um computador, ou melhor, um monitor um bocadinho maior para tu teres ali um espaço de trabalho mais visível. De qualquer das formas, em termos de características, eu diria que isto que aqui está é, para mim, o básico dos básicos. Um computador, independentemente da marca, que tenha um monitor que seja razoavelmente médio ou um bocadinho maior, porque tu queres ver o resultado das construções dos teus layouts, não num computador minúsculo, ok? A resolução basta ser um Full HD 1920 por 1080 e o processador pode ser um processador muito simples. Um Core i3 é mais que suficiente. Aconselho-te a nunca comprares com menos de 8 GB de RAM, porque algumas soluções de software já exigem um pouco mais da tua máquina e não queres, obviamente, estar numa máquina que se está sistematicamente a arrastar, como eu costumo dizer. Não precisas de muito mais do que 256 GB de disco, a não ser que comeces a utilizar de forma massiva coisas como é o caso do Docker, em que vais descarregar muitas imagens que vão ficar guardadas no teu disco rígido, etc. Tradicionalmente não vais precisar de muito mais do que isto. 512 será o ideal, mais do que isso não será absolutamente necessário. Em relação a placas gráficas, podes ter uma placa gráfica integrada que não vais ter qualquer problema para conseguires ter uma máquina à altura daquilo que é um equipamento para um programador web. Como eu disse, esta é apenas uma sugestão minha em termos de características. Não estou a dizer que é este PC específico desta marca. Será dentro destas características. Com pouco dinheiro, podes de facto comprar um equipamento que te dá garantias de que durante os próximos anos vais poder trabalhar nesta área do desenvolvimento web. Estou a falar especificamente do desenvolvimento web, porque se quiseres trabalhar na área do desenvolvimento mobile, vais ter que ter alguns emuladores a serem corridos e aí vais necessitar eventualmente de uma máquina um pouco melhor. De qualquer das formas, deixa ficar na secção dos comentários deste vídeo qual é a máquina que tu tens, qual é o setup que tu usas, qual foi a melhor máquina que tu tiveste até hoje para trabalhar e qual é eventualmente o teu desejo de máquina futura para suprir estas tuas carências em termos de equipamento ou eventualmente para teres uma máquina que dá a resposta a todas as tuas demandas.